O vento sopra quente sobre as ruínas antigas, e o som das cigarras ecoa como um sussurro que vem do passado. Ali, entre as árvores gigantes da selva da península de Yucatán, repousa o coração silencioso de uma das civilizações mais enigmáticas que já existiram, os Maias. Por séculos, arqueólogos, historiadores e curiosos se perguntam como um povo tão avançado pôde desaparecer de forma tão repentina. Como puderam dominar as estrelas, prever eclipses e erguer cidades monumentais, e depois simplesmente sumir, deixando apenas pedras cobertas de musgo e mistério. Mas a verdade é que essa história não começa no desaparecimento. Ela começa muito antes, antes dos livros, antes da escrita, talvez até antes do próprio tempo. Era o ano de 830 depois de Cristo. No coração da floresta tropical, a cidade de Tikal brilhava sob a luz dourada do sol. Suas pirâmides, pintadas de cores vibrantes, reluziam como chamas que tocavam o céu. Entre os templos, um jovem sacerdote chamado Kael Balam observava o horizonte. Ele era um dos senhores do tempo, guardião dos segredos que conectavam o céu e a terra. Carregava um bastão de jade, símbolo dos observadores celestiais, e naquela noite ele registraria algo que mudaria o destino do seu povo. O céu se abriu em constelações vivas, e uma nova luz pulsava entre as estrelas. Diferente, vibrante, quase consciente. Kael anotou sobre uma tábua de pedra coberta de glifos. Os filhos do céu retornaram. O ciclo está se fechando. Era um presságio. Os anciãos diziam que, quando o tempo do jaguar terminasse, os deuses voltariam para recolher o conhecimento que haviam deixado à humanidade. Os mitos maias contam que o universo nasceu do Runabiku, o coração da galáxia, uma espiral de luz de onde tudo surgiu. Eles acreditavam que a Terra, o Sol e o homem faziam parte de um mesmo ciclo cósmico, um relógio divino em constante movimento. O mais impressionante é que, muito antes da astronomia moderna, os maias já descreviam a Via Láctea exatamente como a ciência a conhece hoje, uma espiral luminosa girando no espaço. Como um povo sem telescópios pôde saber disso? De onde vinha tanto conhecimento? Kael aprendeu com os sábios que os deuses não eram apenas figuras de fé, mas seres reais, feitos de carne e luz, vindos das estrelas. Chamavam-nos de Itzamaob, os portadores do conhecimento sagrado. Segundo as lendas, foram eles que ensinaram aos humanos o cálculo do tempo, a escrita e as leis do universo. E antes de partirem, deixaram uma profecia. Quando os homens esquecerem o ciclo da terra, o mundo será purificado para recomeçar. Foi dessa sabedoria que nasceu o famoso calendário maia, tão preciso que supera até muitos calendários modernos. Ele não previa o fim do mundo, como tantos acreditaram, mas o fim de um ciclo de consciência, uma transição espiritual para um novo despertar da humanidade. As cidades maias eram muito mais do que centros políticos. Eram templos cósmicos projetados para dialogar com as estrelas. Em Chichén Itzá, a pirâmide de Kukulcán se alinha perfeitamente com o sol nos equinócios. Quando o astro toca o topo da pirâmide, a sombra de uma serpente desce pelas escadas, como se o deus Kukulcán retornasse à terra. Por séculos, esse fenômeno foi visto como mera simbologia religiosa. Mas estudos recentes mostraram que a construção serve como um marcador astronômico exato, indicando pontos de precessão, o movimento do eixo da Terra em relação às estrelas. Os maias sabiam que o planeta girava em torno do Sol e que o eixo da Terra mudava com o tempo, um conhecimento que a humanidade só redescobriria mais de 1000 anos depois. E Kael, o sacerdote, era um dos poucos que compreendia a magnitude desse saber. Ele sabia que o ciclo estava prestes a mudar. Algo grande se aproximava. Certa manhã, o sol nasceu vermelho como sangue. O vento parou. Nenhum pássaro cantou. Um silêncio pesado caiu sobre Tikal.
Kael subiu ao topo da pirâmide e viu o horizonte coberto por uma névoa densa. Os anciãos se reuniram. Um deles, de voz rouca e olhar profundo, disse: "O ciclo dos homens de barro chegou ao fim. Agora começa o tempo do vento e da escuridão." Pouco tempo depois, as cidades começaram a ser abandonadas. Homens, mulheres e crianças partiram rumo à floresta como se obedecessem a uma ordem invisível. Não houve guerra, não houve fome, apenas o silêncio. Tikal, que já fora o coração do Império Maia, foi engolida pela selva. Antes de desaparecer, Kael deixou gravada em pedra sua última mensagem: "Voltaremos quando o sol nascer no mesmo lugar em que se pôs, quando o homem olhar para o céu e lembrar de onde veio." Séculos se passaram. A floresta cobriu tudo. As cidades se tornaram lendas. Então exploradores e arqueólogos começaram a redescobrir os templos esquecidos, as inscrições, os alinhamentos, os códigos. Cada detalhe parecia esconder uma inteligência além do compreensível. O que ninguém esperava era o que as tecnologias modernas revelariam. Em 2022, um radar aéreo detectou algo extraordinário sob as florestas da Guatemala. Uma rede subterrânea de túneis e passagens secretas, conectando cidades inteiras. Uma civilização complexa, muito mais vasta do que qualquer um imaginava. Dentro de uma dessas câmaras, uma esfera metálica foi encontrada. Ela brilhava com uma luz estranha e possuía símbolos desconhecidos. Alguns cientistas acreditam que se tratava de um instrumento de observação celeste. Outros, mais ousados, sugerem que poderia ser uma relíquia deixada pelos próprios deuses, que, segundo as lendas, vieram das estrelas. As profecias maias falavam sobre o tempo do jaguar. Uma era de poder, conquista e esquecimento. E diziam que quando o jaguar dormisse, os filhos do sol despertariam para uma nova consciência. Curiosamente, o calendário maia marcava o fim desse ciclo em 21 de dezembro de 2012. Para o mundo moderno, foi o dia do temido fim do mundo. Mas para os estudiosos das tradições maias, foi apenas o recomeço, o nascimento de uma nova era espiritual. O início de um tempo em que o homem começaria a lembrar quem é e de onde veio. Hoje, quando olhamos para o céu com telescópios poderosos, talvez estejamos repetindo o gesto de Kael Balaam, buscando o brilho dos deuses nas constelações. E quem sabe, quando o céu novamente se abrir, eles retornem para ver o que fizemos com o conhecimento que nos foi dado. Os maias não desapareceram. Eles se transformaram. Seus descendentes ainda vivem, preservando tradições, rituais e um respeito profundo pela natureza e pelo cosmos. Talvez seja esse o verdadeiro legado dos deuses, lembrar que o homem e o universo são um só, que cada estrela é um espelho e que o passado, o presente e o futuro coexistem num mesmo ciclo eterno. Cada pedra deixada por eles é um convite à reflexão, um lembrete de que a sabedoria não pertence apenas ao tempo, mas à alma de quem busca entender o mistério da existência. E talvez, no fim das contas, o segredo mais profundo dos maias não esteja escondido em templos ou profecias, mas dentro de cada um de nós. Está no olhar curioso que se volta para o céu, na sede de compreender o desconhecido, na busca incessante por respostas. Porque os verdadeiros deuses, aqueles que criam, observam e transformam, sempre estiveram aqui, dentro do coração humano. Se você gostou desse mergulho profundo nos segredos da civilização maia, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Assim, mais pessoas poderão descobrir que o passado ainda guarda respostas para o futuro e que talvez os deuses nunca tenham realmente partido.